A hush falls over the crowd as rookie sensation Deadpool lines up the shot. His form looks good. Oh! Why the fancy red suit, Mr. Poole? When a dude tries to make you a super slave and kidnaps your future baby mama, the time has come to be a superhero. Cue the music. Let's go give it to you. Let's go give it to you. Let's go give it. This is taking unsportsmanlike conduct to a whole new level. Don't worry, I'm totally on top of this. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 172. Eu sou Rafael Arinelli e você sabe que o podcast quebra a quarta parede, né? É um fato. Fato. Aqui é o Henrique Risato e nesse Dia Internacional das Mulheres eu não comemorei que nem o Deadpool. Tá? Ó, eu sou o Antônio Chachim Dias. E ninguém esperava que um desenhista que desenha coisas desproporcionais ia criar um personagem que desse uma renda tão grande no cinema. Saudoso Rob Liefeld. E aqui quem fala é o Cauê Petito. E não adianta fazer essas piadinhas, Deadpool, porque eu assisti 127 horas. Muito bom, muito bom. Muito bem, estamos aqui hoje reunidos com a nossa equipe. Como vocês gostariam de se chamar? Vocês já têm um nome, o time de vocês? Porque se vocês são convocados só pra episódios de super-herói. Super equipe. Super equipe. Superação. Superação é uma boa, hein? Equipe Superação. A gente tá aqui reunido, né, com a nossa galera de especialistas aí, né, em super-heróis e tal, pra gente vir conversar sobre esse filme, o primeiro filme de super-herói do ano, que chegou e arrasou aí, né, com as bilheterias e trouxe uma inovação pra esse mercado que tá ganhando cada vez mais força, e certamente hoje a gente vai destrinchar o que é o filme do Deadpool. E pra isso, obviamente, você tem que saber que a gente vai dar spoilers, a gente vai falar das cenas, a gente vai falar sobre o momento que o filme veio ao mercado, sobre quais são as camadas que esse filme trouxe, e você vai tomar spoiler na cara. Então, se você assistiu o filme, essa é uma ótima oportunidade para você entender um pouco mais sobre o personagem. Se você não assistiu o filme e você não se importa com spoiler, escute por sua conta e risco, né? Agora, se você não assistiu, dá um pause aí, pula pro próximo podcast ou pro podcast anterior e aí você depois volta pra cá. Então vamos conversar sobre Deadpool logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Olha aí, hoje comigo a volta dos que nunca foram, não é isso, Henrique? Eu só apareci e quando eu for embora eu ainda vou deixar um hashtag peidei e saí. E fechou a porta, né? Deixou aquele cheirinho no pra elevador. Trás. No elevador, exatamente. Muito bem, a gente está aqui hoje fazendo esse Repercussão, mais do que especial, né? Porque vamos falar aí sobre um dos super-heróis que fez mais sucesso esse ano. Obviamente que a gente está falando sobre ele atrasado, afinal de contas o filme chegou no dia 11 de fevereiro, então já faz um bom tempo que Deadpool estreou, mas a gente não deixa passar nada aqui, né? Tá no mês passado, não tá tão longe assim, vai. Exatamente, dá ainda pra falar sobre ele. Tranquilo. Henrique, quem quiser mandar mensagem sobre Deadpool, sobre podcast passado, sobre seu retorno ao podcast, como é que eles fazem pra mandar sua mensagem aqui pro Cinemação? Se quiser falar com a gente através das redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, é só procurar pelo @Cinemação. Lembrando que vai por Cinemacal, né? Não tem tio, não tem cedilha. Se quiser fazer um tradicional e-mail, você manda contato@cinemação.com. E aí, quer ouvir a gente também através de uma web rádio bem legal? É a www.webradio
vagalume.com. Nosso programa tá lá toda sexta-feira às 10 horas da noite e domingão tem a reprise ao meio-dia. E daí você tem que ser uma pessoa consciente. Vai lá no SoundCloud, no iTunes e dá um curtir pra gente ficar bem cotado, pra o Cinemação tá sempre lá em cima. E se você quer ajudar o Cinemação a evoluir, a crescer, a conquistar o universo, porque a Terra já não é mais o suficiente pra gente, né? Então você pode ir lá no patreon.com/cinemação ou clicar no banner que está aqui no post desse podcast. Você clica nesse banner e você vai cair na nossa página dentro do Patreon, onde a gente descreve o que a gente vai fazer com cada quantia que a gente ganhar, com cada dinheirinho que você doar pra gente. Ou seja, você foi lá, doou $1 pra gente, $1 por mês que você vai doar pra gente, você passa a fazer parte do grupo secreto do Cinemação no Facebook, que já soma aí várias pessoas, né? A gente já tá em quase 100 pessoas lá, inclusive a gente tem lá pessoas que participaram aqui do podcast, ouvintes que comentam bastante, toda a nossa equipe do Cinemação tá lá, então você vai fazer parte desse grupo. É um grupo exclusivo, né? Exatamente, um grupo exclusivo só para patrões e para pessoal aqui que tá contribuindo com Cinemação de alguma maneira. Então se você doar um pouco mais, você tem outras recompensas, assim como o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo e o Fernando Machado, que tem seus nomes citados em todos os podcasts, porque eles doam $5 por mês aqui pro Cinemação e ajudam o Cinemação a pagar um pouco das suas contas, porque são várias contas. Valeu, galera! É isso aí. Então se você quer ajudar o Cinemação, vai lá em patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram do armário e escreveram seus comentários, enviaram seus comentários aqui pra gente, a gente teve vários comentários bacanas aí durante a semana, não só em relação a todo o que a gente produz em termos de podcast, mas também aos artigos e às críticas e tudo que a gente publica lá no cinemação.com. Então, por exemplo, eu tenho um comentário aqui que é do Paulo Roberto Galiac, que ele escreveu lá no artigo que o Daniel escreveu, que se chama Oscar, por que tão branco? E aí o Paulo mandou a seguinte mensagem pra gente: ótimo texto, Daniel Cury, por essas e outras que valorizo o site de vocês. A diversidade é fundamental na construção das sociedades humanas. Viver em sociedade é primordial ao próprio ser humano. Isso, obviamente, inclui pessoas de diferentes sexos, culturas e crenças pessoais. Logo, o tema é mais do que pertinente, é humano, independente das origens da pessoa humana. E é isso aí mesmo, o Daniel, ele, de vez em quando ele solta uns artigos assim, meio que combatem um pouco desse preconceito que a gente tem, né, embutido aí dentro da nossa sociedade, e aí ele escreve um pouco, às vezes ele até tira um pouco de sarro, às vezes ele escreve um texto que é irônico, e aí esse texto que o Dani escreveu foi um texto muito legal, que ele fala por que o Oscar tá tão branco, né, e aí ele fala também sobre essa diversidade de gêneros e tal, tudo que a gente viu que foi o discurso base do Oscar esse ano. Eu acho que é isso aí, né, Henrique? Diversidade é o que é, né? Complementando aí, né, o que o Dani escreveu e o Paulo Roberto bem sabiamente comentou, não tem como não lembrar na hora do discurso do Chris Rock e a hora que ele fala que o que as pessoas precisam, independente se forem negras ou não, é a oportunidade, né? Por exemplo, falando de Oscar, né, na indústria do cinema, cara, você tem que ter uma oportunidade pra mostrar o seu talento. Então, assim, a pessoa, se um negro não tem a oportunidade de entrar num papel de um filme, selecionam tanto, se eles limitam tanto a participação, é claro que ele não vai participar de grandes premiações, ele não é visto, né? Quem não é visto não é lembrado. Então o texto foi muito bem escrito pelo Dani e muito obrigado pro Paulo Roberto aí que comentou e continue comentando mais vezes, cara. Exatamente, a gente tem lá nosso espaço de comentários dentro do site do cinemação.com, mas você também pode mandar o seu e-mail, mandar sua mensagem no Facebook, que a gente sempre vai ver e vai responder. A gente pode às vezes nem ler aqui no podcast, mas com certeza a gente vai responder de alguma maneira. E aí, Henrique, o que você trouxe aí pra gente de comentário pra esse Repercussão 172? Vou ler aqui o comentário do Renato Santos,
que ele escreveu sobre o filme A Bruxa, que o Lucas, né, nosso autor, até escreveu uma crítica, e eu vou falar o que o Renato disse. Ele pôs assim: antes de dizer o que não agradou, vou falar o que eu gostei do filme, muito mesmo. Ele é bem feito, bem filmado, ótimas interpretações, detalhes para o inglês falado e é bem ambientado. Tem uma história base muito boa, e é aí que começa o problema. A base da história é boa, clichê, mas boa. Uma bruxa na floresta e uma família muito católica sendo assombrada. Isso poderia ter sido mais explorado. Tanto é que achei o filme curto, e olha que ele se arrasta e parece ser maior do que é. Só que ele poderia ser maior sim, para explorar mais a proposta da bruxa em si. Em alguns lugares que fica insinuado que existe uma bruxa. Ora, a bruxa existe, ela aparece, mas pouco aparece. Eu não queria uma velha de verruga dando sustos ou voando numa vassoura. Boa, né? Eu pensei na bruxa do Pica-Pau agora. Eu pensei na do Chaves, lembra? O pessoal aguenta firme aí que comentário é longo, mas a gente fala aí o que vai falar. Exatamente. Mas que fosse desenvolvida tanto quanto os personagens. Bom, isso foi um desejo meu, gosto pessoal. E é uma coisa que teria feito diferente no filme. Mas o que não gostei no filme, acho que tem ligação com isso também. O filme não dá medo. Ele não dá medo porque ele passa muito tempo desenvolvendo o drama religioso. E quando acontecem coisas relacionadas à bruxa, elas são rápidas e não criam um clima de medo e terror. Apenas refletem no comportamento da família. Por isso, acho que o filme deveria ser classificado mais como drama do que terror. E não merece as expectativas todas que foram colocadas antes de sua estreia. O filme não dá medo. Um filme dito como de terror não dar medo é falho. Olha aí. Bem grande e polêmico esse texto do Renato. Polêmico, cara. Polêmico. Acontece o seguinte, a bruxa, ela foi muito bem conceituada nos festivais que ela foi apresentada, né? E muita gente comentou, escreveu críticas falando é o filme mais assustador, mais perturbador que eu já vi na vida. Isso cria um hype, uma expectativa lá em cima. Exato. O que é a ideia do A Bruxa, né? É um filme que se passa no início da colonização americana, sabe? Aquela época pré-guerra civil, então é aquelas famílias de camponeses, né? Com aquele chapéuzinho e tudo mais, bem estereotipado quando a gente pensa nos Estados Unidos pós-colonização, né? Dos ingleses. E o que seria? Não é um filme, digamos assim, com efeitos especiais. É mais ou menos como foi A Bruxa de Blair, sabe aquele terror psicológico? Exato, é o que assusta o que não vê. Talvez o Renato, ele tenha ido com essa ideia de que ia ter algum monstro ou algum efeito maior. Mas não, pelo que ele comenta e pelo como o filme é, a família que o filme tem foco é uma família religiosa. Então, o que o filme fica? Aparece as coisas malditas, digamos assim, a família não vai correr atrás da bruxa com forcados e tochas. Ela começa a rezar, entendeu? Exato. Eu acho que talvez seja um filme que esteja muito atrelado, talvez até mais ao suspense, né, Henrique? Porque ele tem um quê de mistério, né? Ele passa uma coisa... Tipo, ele tem, tem o medo, tem o horror, mas ele foca muito mais na tensão pré-bruxa mesmo. O Renato até escreveu que deveria ser classificado como drama, mas eu concordo com você, Rafa. Eu acho que tinha que ser como suspense mesmo, né? E o medo que ele coloca no final, que é um filme que não dá medo, o medo, ele é sutil e ele é muito pessoal, porque algumas coisas podem atingir uma pessoa muito religiosa assistindo um filme que fale de Deus, que fale do demônio, blá blá blá, ela pode ter uma reação diferente da pessoa que não tem uma fé pré-estabelecida, né? Que não se abala com essas coisas. Então o medo, ele não pode ser quantificado, né? Ele é totalmente pessoal. Eu fiquei muito feliz com esse comentário do Renato. Bom saber que ele pensa diferente do que muitos críticos, mas eu convido a todo mundo que tiver coragem a ir assistir o filme e vir falar aqui pra gente o que achou. É isso mesmo. Eu acho que é uma ótima oportunidade realmente pra gente levantar aí essa questão de se é um filme, é um terror, é um suspense, é um drama, o que é. Vai lá, assiste e vem me falar pra gente qual que foi sua sensação, entendeu? Se você conseguir assistir o filme, obviamente, né? Porque às vezes a pessoa coloca a mão na frente, aquelas coisas. Wait! You may be wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. This guy's got the right idea. He wore the brown pants. Cue the music.
Chegava aos cinemas no dia 11 de fevereiro de 2016 o filme dirigido pelo Tim Miller, o Deadpool, né? Um filme que veio aí pelas mãos do Ryan Reynolds, né? Um filme que já era esperado, era um filme que era cantado, que muitos fãs queriam realmente ver esse filme, porque é um filme que vinha com esse discurso para quebrar as barreiras que os filmes de super-herói já estavam construindo, né? Então Deadpool veio e trouxe um novo linguajar. Inclusive a galera brinca que nenhum diretor de distribuidora ou produtora ou clientes na área de publicidade, ninguém aprovaria um roteiro como esse roteiro do Deadpool, né? Porque é um roteiro que ele foge completamente do comum. Então a gente tem aí o roteiro que foi escrito pelo Rich Reese e pelo Paul Wernick, e a gente tem como grandes astros aí do filme o Ryan Reynolds, que além disso também trabalhou na parte de produção, né, do filme. A gente tem a Morena Baccarin. Ela é o quê? Ela é brasileira? Ela é brasileira, mas ela morou a vida inteira nos Estados Unidos, né? Então, exato. Não é tipo, sei lá, Rodrigo Santoro, Alice Braga, tal, que teve aqui um início da carreira e foi pra lá. Ela basicamente morou sempre lá, Morena Baccarin. Ela faz Gotham também, falando em quadrinhos. A Morena Baccarin é uma atriz muito boa, assim. Ela protagonizou... Eu vi no Dead porque ela é boa, assim. Teve um seriado alguns anos atrás chamado V, e ela fazia a grande vilã do filme. E depois ela participou daí, como o Cauê comentou, ela participa de Gotham também, que é série de super-herói. É engraçado que você pega a filmografia dela, né, e a carreira inteira dela foi construída justamente em Hollywood, né, ela não tem nada que ela fez aqui no Brasil. Na tanto verdade, assim... ela é carioca, né, os pais dela eram jornalistas da TV Globo, aí ela foi pra Nova York com os pais, e a partir de lá ela fez a carreira dela. Sim, perfeito. E assim, ela vai muito bem, né, no filme, assim como a gente também tem o Ed Skrein, que é o cara que faz o vilão, né, o Ajax. E aí a gente tem também, completando o elenco, a gente pode dizer assim, o TJ Miller, que é o grande amigo lá do Wade Wilson, né, que é o personagem do Ryan Reynolds, e que também faz um ótimo trabalho. Que é o Fuinha. Que é o Fuinha, exatamente. E aí, Henrique, me diz então qual que é a sinopse desse filme, né? O que essas pessoas fizeram com Deadpool e qual que é a história por trás desse filme que chamou tanta atenção aí desse público nerd. Deadpool conta a história do Wade Wilson, que é um ex-militar mercenário e que ele descobre que tá com câncer, e umas pessoas que se dizem agentes do governo oferecem a chance dele ser curado e virar um super-herói. Acontece que dá tudo errado, ele acaba ficando louco e virando o super-herói aí, que a gente vai descobrir que de super ele tem tudo, de herói não tem porra nenhuma. Exatamente. Agora eu já vou começar então perguntando pra vocês, começando, né, aquela velha comparação que a gente sempre faz entre o personagem cinematográfico e o personagem em quadrinhos, né? Esse personagem, o Wade Wilson, a construção dele nos quadrinhos se dá também dessa mesma forma, tipo diagnosticado com câncer, partindo para um estado terminal. Como é que foi feito isso? Ele é fiel aos quadrinhos nesse sentido? Sim! Não, até que é. Porque o jeito que foi feito no filme foi, por exemplo, pra parecer mais dramático, pra dar mais... Exato, eles querem dar uma tridimensionalidade que não existia tanto na história dos quadrinhos, tá ligado? Porque a gente vê, inclusive no começo do filme, ele tem um tom, lógico que assim, aquela primeira parte do filme, quando já vai aparecendo os letreiros, então você já dá a entender que o filme vai ser uma grande galhofa, que ele vai tirar sarro do fato dele ser um filme, né? Então, assim, só naquela primeira cena, ele já te dá vários elementos do que vai ser o filme dali em diante. Agora eu digo assim, quando começa realmente a narrativa, quando você vai ver como o Wade Wilson se transformou no Deadpool, ele tem ali um discurso que é um discurso dramático mesmo, né? Você vê assim, tipo, o Wade Wilson lutando contra o câncer, ele tem aquela personalidade dele ali meio engraçadinha, ele é um cara que gosta de tirar um sarro e tal, mas assim, isso se potencializa
valoriza muito mais depois que ele vira o Deadpool. E esse é o personagem mesmo, né? Quer dizer, os fãs realmente ficaram felizes com o filme por conta disso. Eles viram o que eles leem no quadrinho, eles viram no cinema, certo? Mas a origem é diferente, né? Na verdade, tá. é assim, ele não tinha essa namorada. A namorada, ele tem uma namorada que tem esse mesmo nome, só que ela é uma mutante, ela tem um poder. Então, é um pouco diferente. O fato que ela teve essa namorada, mas ele já conheceu ela já depois de ter o poder dele, tá? Sim, basicamente. Que é a Copycat? Vanessa Carlyle, o nome dela. Nos quadrinhos, pelo menos. Os quadrinhos, complementando um pouco o que o Xaxim tá falando, ele não é tipo o Homem-Aranha, que vira e mexe tem aí uma reconta a origem, fica batendo na mesma tecla, o Batman. O do Deadpool não, é como o filme mesmo, ele já meio que começa na porradaria, sabe? A origem dele não importa muito. O quadrinho literalmente um action comics, é um quadrinho de ação mesmo. E de assim, humor negro. E ele não tava muito ligando pro fato, assim, de vou salvar minha namorada. Não, assim, cara, eu tô morrendo, eu quero viver, eu vou pra esse projeto aqui. Sim, entendeu? Sim. Só e que a aí tinha poderes também nos quadrinhos, né? Que é a Copycat. Só que aí no meio do caminho a Copycat morre, matam ela. Sim. Ele foi, se eu não me engano, foi realmente o próprio Ajax que matou ela. E ele vai lá, mata o Ajax, porque ele matou ela. Isso acaba acontecendo, mas a origem dele é mais assim, estou com câncer, não quero morrer. Aí ele se apresentou pro Arma X e o Arma X transformou nele também. A origem tá muito ligada à origem do Wolverine. Um dos lances que o X-Men Origins Wolverine fez foi filiar a origem do Deadpool ao do Wolverine, entendeu? Que ironia, né? O filme, tipo, ele é horrível com a origem do Deadpool, né? O X-Men Origins Wolverine, mas nesse lance é um pouquinho mais fiel. Isso foi uma das coisas que ajudou o Ryan Reynolds a fazer esse filme do Deadpool, porque tem que levar em consideração que mais do que estúdio, diretor, a pessoa que mais se dedicou a que esse filme existisse foi o Ryan Reynolds, que é fã de quadrinhos e que tava empolgado quando teve o X-Men Origins Wolverine, mas é aquela coisa, porra, o cara não leu o roteiro, ele não viu o que iam tornar o personagem, porque se você pega o personagem que a gente assistiu agora e relembra aquele que apareceu no filme do X-Men Origins Wolverine, tipo, literalmente calaram a boca dele, né? Exato. Então, fazem até uma piada nesse filme, né? Que várias vezes. Assim, então eu acho que a gente vai ter que costurar a sua boca. Ele fala, acho que é melhor não. Exato. Então, isso é muito bizarro. E, como o Xaxim falou, a origem dele, ela tá intimamente ligada ao do Wolverine por conta do projeto Arma X. Mas, pra não complicar muito, eles simplesmente ignoraram esse fato no filme, pra não ficar uma salada mais complicada do que ela já é. Exato. Aquela piada clássica, né? O professor Xavier quer ver vocês. Tá, agora vocês vão ter que me explicar quem quer me ver. Patrick Stewart ou James McAvoy, né? Exatamente. Demais. Outro grande charme desse filme é justamente pegar essa essência do que é o Deadpool nos quadrinhos, que ele sabe que ele é um personagem de quadrinhos, ele sabe que, assim, ele tem essa característica de sempre essa quebra, né, da quarta parede, quer dizer, ele conversa sempre com o leitor, no filme ele conversa com o espectador, então eles pegaram a essência do que é realmente o personagem e conduziram isso da maneira mais fiel possível pro cinema. Agora sim, obviamente que existe aquela história por trás do filme, do vazamento daquele curta, que daí ninguém admite direito, né, quem que vazou o curta e tal, pra provarem, que foi né? feito pelo Tim Miller, né, dirigido pelo Tim Miller mesmo. Exato. E o Ryan Reynolds como dublê de corpo, né, por captura de movimento. O Ryan Reynolds, inclusive, ele fala assim, olha, tinha 4 pessoas envolvidas naquele curta. Ele falou, eu tenho 70% de certeza que não fui eu que vazei, né? Então, tipo, caraca, calma aí, tem alguma coisa errada, né? Então foi aquele vazamento forçado, obviamente, né? Mas, tipo, foi um teste, foi quase que um protótipo do filme. Eles viram que ia dar certo e aí conseguiram vender o projeto de uma maneira muito mais simples. Agora sim, funcionou. Muito. Só que, existe também você anda pisando em ovos porque o filme, ele não foca só nos
personagens que estão na mão da Fox, certo? Ele vai buscar outros personagens, inclusive. Ele vai fazer referência a outras coisas. Então, assim, por isso que todo mundo fala que se fosse uma outra produtora, ou se eles não tivessem conseguido provar que o filme daria certo, era muito provável que esse filme não sairia, né? Pelas brincadeiras que eles fazem. E o mais interessante é que esse filme foi o filme de herói que mais rendeu. Exato, foi o que mais Ele rendeu. gastou 58 milhões e mundialmente já rendeu 677 milhões e meio. Um pouquinho mais. Essa semana ele ultrapassou o Homem de Aço. Quem diria, hein? Fox e DC. Puta que pariu. Não, O Mas- Homem de Aço gastaram quase 200 milhões pra fazer, sabe? É tipo um chute na cara. Quem achou que a briga real era entre a Marvel Studios e a DC, nossa, cara. olha, Mas, cara, você vê- isso é a prova de que o boca a boca é o que faz um filme virar ou não. É uma parte muito importante, cara. É o retorno, é o feedback, né? O retorno positivo. É a galera falar, puta que eu pariu, assisti um filme muito da hora, você tem que ver esse filme. É ou E não é, olha só. Rafa? Você que é o publicitário aqui, tá E certo? olha só, tem um negócio aqui, ó. Ele é Sim. o 85º que deu mais renda no mundo, tá? Tá entre os 100 que deu mais dinheiro. E não estão falando de lucro, porque lucro inclui você rendeu mais que 10 vezes, bem mais que 10 vezes, deu 11 vezes, 12 vezes mais o valor dele. E olha só, e ele tá na frente de, vamos falar só de filme de herói. Thor, o Mundo Sombrio e Homem de Aço. Tá na frente do Sexto Sentido, Star Wars, Ataque dos Clones, Jogos Vorazes, A Esperança Final, tá quase alcançando Forrest Gump. Então, é incrível. A repercussão desse filme, ela é incrível porque é um filme feito com faturamento baixo, né? Quer dizer, eles tiveram pouco orçamento pra fazer o filme. Se você for olhar o filme em si, ele de efeitos visuais mesmo, assim, eles aplicam muito no próprio rosto, né? Sim, do nos olhos. Deadpool. É só os olhos. Nos olhos, Acho que é exatamente. Só os olhos. CG. O resto é máscara, é uniforme. Foi tudo muito bem feitinho ali. E fizeram Muito um bem uniforme feito aquele uniforme. muito Exato. bem feito pra ele. Muito fiel. Agora me diz uma coisa, pra vocês que são amantes de super-herói e tal, tipo, pra vocês assim, esse filme foi realmente um marco pra vocês no cinema, como obra cinematográfica, como um personagem de quadrinhos que chegou de uma forma diferente? Vocês acham que, tipo, Deadpool, ele trouxe a essência do que é ser o quadrinho, do que precisaria ser o quadrinho dentro do cinema? Sim, mas vamos por partes. E tem várias camadas aí. Legal, E, vamos por lá. exemplo, em relação à fidelidade, ele é sim, visualmente e de conteúdo, junto com o Sin City 300, um dos filmes mais fiéis à fonte, né? Como obra cinematográfica, isoladamente falando, eu acho que, por exemplo, é um filme meio fácil, entre aspas, de se fazer por causa da metalinguagem, das piadas e de tudo, mas que é do tipo de filme fácil, entre aspas, de se fazer, que só o estúdio não percebe, sabe? Que dá pra fazer, por exemplo, Kick-Ass, vários filmes que usam da metalinguagem desse tipo de piada, pô, tá cheio aí. Mas o Deadpool é marcante porque é um filme de super-herói mesmo, por exemplo, Kick-Ass, ele não é nenhum herói de Marvel, não um ícone. Deadpool, ele é durante um as selo... décadas se tornou importante, né? Sim. Ele começou fraquinho, né? Ele começou só com um personagem a mais lá. Ele foi crescendo. Coadjuvante lá no X-Force. Isso, ele é só um coadjuvante. Sim. Agora, é o que nem falei, como inspiração, como comparado com a fonte, com o original, porra, não tem palavras. Como um marco no filme de quadrinhos, principalmente 18 anos, porque, ó, esse é o diferencial do Deadpool. Ó, Sin City, 300, por mais que tenham sido sucessos, inclusive Kick-Ass, cara, nenhum deles se compara com o que foi Deadpool. Deadpool por mais que não seja tipo, um filme tão ousado assim, na minha opinião, né? Porra, é um marco que é um filme que a gente vai lembrar daqui décadas como o filme que impulsionou esse lance de não, dá pra fazer se for feito direito no cinema, filmes de heróis com 18 anos. Na verdade, vamos fazer uma comparação meio audaciosa aqui, tá? Porque assim, na década de 80, 86, se eu não me engano, que apareceu o Cavaleiro das Trevas, tá? Sim. Que era um quadrinho para adulto. Aquele quadrinho, aquele gráfico lá não é pra criança. O Frank Miller, ele quis mudar o tom, né? Ele quis mudar o foco, tom. né? Ele pegou ele pegou um personagem que era visto como para crianças, que é até o Cavaleiro das Trevas do HQ, a imagem que se tinha
do Batman era o Batman do Adam West. E aí era cômico, né? Aquele Batman lá. Aquilo lá é totalmente infantil. Tem uma liçãozinha de moral, você tinha o Robin tentando fumar, ele engasgava, entendeu? O repelente de tubarão. O repelente de tubarão, nossa, repelente de tubarão. A bomba, né? Tem dias que você não consegue pisar de uma bomba, né? É bobo. Tal. Tinha um Batman bobo. Dali pra frente foi montado o Batman que é conhecido hoje, que é o que você tá se explorando no cinema, que é o que até o próprio Tim Burton percebeu que o Batman poderia ser um personagem mais sombrio no cinema, foi o Tim Burton, e aí foi evoluindo a forma de mais denso que foi. Então, o Batman sombrio, o Batman pra adulto... O Batman gótico, né? Batman... O traço que mais a gente vê é a arquitetura gótica, cenas escuras, é o que originou aquele desenho muito famoso também do Batman Animated Series, né? Exatamente. Que é sensacional. É o Batman... E o Tim Burton. Sim. Exatamente, é o Batman denso ali, né? Esse filme da Deadpool seria mais ou menos na seguinte forma: filme de super-herói para adulto. Da mesma forma que o HQ para adulto apareceu ali com o Cavaleiro das Trevas, o Deadpool seria filme de super-herói para adulto, que mostra que é possível e mostra que dá pra vender. E vende muito, tá? Então. 46% do faturamento deles foi dentro dos Estados Unidos, que foi só pra 18 anos. 18 anos ou mais, então só adulto que vai assistir aquele filme. Então, é possível fazer isso. E aí, o que quer dizer isso? O que quer dizer que a forma que você vai montar o filme, a forma que você vai contar a história, não precisa ser infantilizada, não precisa ter sempre uma liçãozinha de moral, não precisa ter aquelas piadinhas constantes, sem fim. Não, gente, dá pra fazer algo diferente, aproveitando os personagens de super-herói. Dá pra fazer isso. Listen, I've been thinking. Really? About why we're so good together. Why is that? Well, your crazy matches my crazy. Big time. And we're like two jigsaw pieces, you know, the weird curvy edges. But you fit them together and you see the picture on top. Eu acho que o filme ele saiu no momento certo, na hora certa. Por quê? Por exemplo, o Watchmen e Sin City 300, novamente, são filmes de 18 anos que fizeram um sucesso moderado, nada demais, mas eles tiveram um azar. E assim como eu já li uma entrevista do Zack Snyder que ele fala, o Watchmen, se ele tivesse saído em 2012, 2013, num mundo pós-Vingadores, num mundo pós essa explosão que a gente tem de filme de heróis, ele seria muito melhor recebido da forma que o Deadpool tá sendo. Porque o Deadpool... Provavelmente. O Deadpool é a desconstrução do super-herói, né? Ele é o lance de ficar fazendo piada com colanzinho. Ele fica fazendo piadas com isso. E o Deadpool é importante o tempo que ele saiu, porque é o tempo que, cara, a gente muda de canal na TV, tem milhões de filmes de super-herói passando, tem vários lançamentos de séries, a gente não podia estar num mundo em que o super-herói, né, o conceito tá ficando mais e mais saturado, e um filme como o Deadpool é bom porque lembra as audiências, né, que não leem tantos quadrinhos que tem coisa diferente. Então acho que o porquê do Deadpool deu tanto certo foi por causa disso também, a época que ele saiu, sabe? Então, mas aí tem uma coisa, eu vou especular um pensamento aqui e aí vocês me falam se esse pensamento tá indo pra uma linha certa ou se eu tô viajando muito, mas assim, eu acho que além dele ter saído no tempo certo, como o Cauê falou, eu acho que ele tem uma outra questão também, que é a questão de ele ter atingido o público que é o público que consome esse tipo de personagem. Quando a gente fala de Batman, quando a gente fala de outros personagens, a gente tá falando de personagens que foram criados há muitos anos atrás, né? O Deadpool, a primeira aparição dele foi em 91, uma HQ chamada New Mutants, né? Novos Mutantes. Os Novos Mutantes, isso. E aqui no Brasil, ele apareceu pela primeira vez em 94. Se a gente parar pra pensar que de 94 pra hoje, a gente tem 22 anos de espaço, de tempo aí. Então, quando você lança um filme e você coloca o limite da idade em 18 anos, você tá trazendo um público que se conhece o Deadpool, se consome o Deadpool, é um público que já conhece ele há algum tempo. Por isso que eu acho até que se você quisesse fazer um filme do Batman, do Super-Homem, enfim, que fosse classificação acima dos 18, talvez você tivesse uma faixa, um nicho que você poderia explorar um pouco mais, porque daí você tá pegando justamente um público que consome esse personagem há muitos anos. Então, entendeu? Rafa, acontece que o Deadpool, ele acaba não sendo um personagem conhecido. Eu mesmo, na infância,
infância eu li mais Marvel, depois na adolescência, começo da juventude, li mais DC. Mas eu nunca li, tipo, vou pegar pra ler uma história do Deadpool. Ele sempre participava de um ou outro arco de história que eu tava lendo de alguém, entendeu? Geralmente dos X-Men. Entendi. E eu acho que a grande maioria das pessoas também não conheciam assim, tirando quem é fã, ou que jogou um ou outro videogame que possa ter jogado com ele também. Tanto é, quando, infelizmente, a gente tem que voltar e ficar falando do X-Men Origins Wolverine, mas quando saiu o filme, quase ninguém se tocou. Puta, aquele cara é o Deadpool, porque eles só usam a palavra, chamam o nome Deadpool apenas uma vez, entendeu? Entendi. Bom, eu não sei quanto ao Xaxim e o Cauê, o quanto eles já tinham lido, o quanto eles conheciam do personagem e curtiam, né, pra falar sobre, desde 94 que você falou? No Brasil Mas 94, olha só, eles consumiam alguma coisa do Deadpool. A Panini não lança revista individual, né, só pra aquele personagem, se não tiver uma venda boa, tá? Eles cortam rápido, faz um teste e tal. O Deadpool foi um personagem que eles fizeram vários testes e hoje, assim, testaram, eles fizeram quinzenal, semanal, semanal, mas existe uma revista do Deadpool, pelo menos uns 2-3 anos. Existe. Tá? Na verdade, existe, em 2011 a Panini começou a lançar, a edição número 1 saiu com uns 3 variantes, eu tenho todos aqui. Foi basicamente assim, no finalzinho de 2012, a Panini lançou Deadpool ininterruptamente, assim, eu tenho umas 20 e poucas HQs mensais que saíam do Deadpool naquela época, aí deu uma baixada, eles pararam de vender, e aí voltou com, acho que foi quinzenal, alguma coisa assim, aí depois parou de novo, e aí agora na época do filme, no finalzinho de 2015, começou a numeração zerou, né, se eu não me engano, e começou a sair tudo de novo. E ela sempre vende, e é um personagem relativamente conhecido, porque tem sempre essa história de vai e volta. Uma das primeiras vezes que eu peguei um filme uma história do Deadpool foi na época do fim da Abril, quando tinha formatinho, da editora Abril, quando fazia formatinho, lá que lançou uma série, 6 meses de Deadpool. Nossa, a história é super engraçada, porque o personagem é totalmente aloprado, entendeu? Ele não tem uma linha, ele não tem muita preocupação com a coisa, ele não tem limites, obrigado, ótimo, ele não tem limite pra nada, tá? Exato. É um pré-adolescente que não cresceu. O que leva a gente a... Por exemplo, desculpa interromper, Xaxim. Por exemplo, é um filme pra adultos, mas que eu vejo muito, até quando eu trabalhava na livraria, cara, o que vinha de moleque de 10, 11 anos pedir HQ e coisa do Deadpool, cara, e na minha sessão tinha muito moleque de, tipo, 10 anos acompanhado com a mãe não sabia o que aquilo era, que ela tava levando o filho dela. É porque aqui no Brasil ficou 16 anos, né? Eu acho, cara, até que o Deadpool, ele tem uma linguagem muito mais acessível mesmo para essa nova geração, sabe? Porque ele tem uma linguagem mais brincalhona mesmo, o jeito dele tratar as coisas, até não se levar a sério, não tratar a situação tão a sério e tal. Tudo isso facilita realmente a comunicação dele com o público, né? Isso daí realmente é um achado. Aí daqui né? a alguns meses as mães reclamando, tipo, meus filhos estão largando a escola e olhando pro nada e fazendo piadinhas. A gente ele fala que ele tá quebrando a quarta parede, mas eu não entendo. Agora vamos falar um pouco aqui, né, sobre o filme, porque daí tem gente que escuta a gente falando e fala, pô, eles estão falando HQ, vamos falar do filme então. Queria ver com vocês o seguinte, primeira coisa, o que vocês acharam do Ryan Reynolds vivendo Wade Wilson / Deadpool, né? Eu achei que, ele achou realmente o papel dele no cinema, sabe? Na verdade, ele se redimiu, entendeu? Ele se redimiu. Vocês assistiram Lanterna Verde? Sim. O que você achou o que vocês acharam do Lanterna Verde? Eu achei um grande filme. Não, na Lanterna Verde... Eu achei que o Deadpool foi o pior filme. Esse novo Deadpool foi o pior filme da carreira do Ryan Reynolds. Foi uma atuação horrível. Lanterna Verde é excelente. Não, eu tô brincando. Cara, só se você mudar no mundo paralelo, né? Que de tudo é inverso. Cara, a única coisa que me marcou do filme do Lanterna Verde foi que eu assisti nos Estados Unidos. Foi a única vez que eu fui no cinema lá e, tipo, fui assistir um filme de super-herói da DC, entendeu? E eu tava lá no Hollywood Studios. Então, tipo, no Hollywood Studios não, no Universal Studios. Então, cara, foi a única coisa que valeu a pena. Sabe, tipo, caralho, tô no cinema aqui, vou assistir Lanterna Verde. Mas é a prova de que um roteiro é a alma do filme. Porque Lanterna Verde foi ruim. Roteiro ruim. Ryan Reynolds, você via ele perdido. E é um puta de um ator. Você pega aquele filme Terrado Vivo, até foi citado esse filme
filme num dos episódios do Indicação. Cara, puta ator. Aí não foi bem aproveitado. No Deadpool, é filme de zoeira. Não precisa de interpretação. Claro que precisa de interpretação. Você tem que ser um bom ator pra fazer rir também. E isso, ele tá de parabéns. Você não deixou a desejar de jeito nenhum. E não é culpa do Ryan Lanterna Verde ser ruim. A culpa não foi dele. É um filme que foi feito por todos os motivos errados. O próprio diretor, ele falou, eu fiz o filme porque me pagaram um monte de dinheiro. Então é um filme que já tá errado desde lá atrás, assim. Então, sei lá. Vai ser a mesma história, né, de Quarteto Fantástico, né, cara? A gente vai vir falar desse filme, você vai ver um monte de monstruosidade que aconteceu antes até chegar nesse resultado pífio que foi o filme. Agora, sem dúvida nenhuma, o Ryan Reynolds em Deadpool, ele tem uma atuação leve, assim. Você percebe que ele tá fazendo, ele tá brincando, ele tá experimentando o personagem, ele trata o personagem com naturalidade. Percebe que mesmo as brincadeiras, que sempre foi uma característica do Ryan Reynolds nos filmes que ele fez e tal, quando eles dão esse traço de humor pra ele consegue levar isso de uma maneira tranquila, sabe? Ele não é um cara que se esforça ou que você sente que ele tá fazendo aquilo de uma forma muito forçada e tal. Ele sempre fez com uma forma natural. E aí pegar um roteiro que provavelmente ele participou também, né, dessa discussão, de montar o roteiro e tal, deixou ele numa posição muito à vontade. Depois você vai atrás, ver vídeos dele dando entrevistas sobre o filme e tal, você percebe que tem muito da personalidade dele no Wade Wilson também, entendeu? Ele conseguiu transitar bem entre as duas coisas, então por isso que o personagem foi tão cativante. Existe uma cena que eu adorei que ele fez quando ele perdeu o Ajax. O Ajax levanta e sai, ele olha pra um lado, olha pro outro, olha pro lado, olha pro outro, olha pro lado. Mas, gente, ele tá fazendo uma cara de gibi aqui, ó, de cartoon. Né? É uma cara de cartoon ali. Foi, nossa, que legal, né? É um humor, como é que se fala? Um humor físico, né? Que, porra, é muito sutil, muito foda, cara. E outra coisa que eu gostei muito no filme, que aí, fugindo um pouco da atuação do Ryan Reynolds, que foi, assim, ele salvou o filme, salvou mesmo, foi a abertura. A abertura você já fala assim, um alívio cômico, a mocinha, o personagem principal, assim, nossa... Realmente, eles colocaram a ordem certinha que aparece nos filmes. Todos os filmes usam essa ordem que aparece. Bota o principal, bota a mocinha, bota o alívio cômico, bota não sei o que, o diretor, o cara que foi dinheiro, não sei o que, não sei o que. Nossa, como diria, é didático, né? Pra quem não sabe quem que é a função de cada um, você pode estudar aquilo lá, cada um naquele negócio. Pra que serve o produtor? Serve pra isso. Pra que serve o diretor? Serve pra isso. Porque serve pra aquilo certinho. Foi ótimo. Foi muito, muito bem feito. E no fundo não deixa também de ser um filme realmente, um romance, né? Um filme de uma história de amor. Outra coisa que o Ryan Reynolds fez que foi ótimo pro filme, mas foi excelente ele ter roubado aquela roupa pra ele. Ele é verdade. Levou a roupa mesmo. E aí, o que ele gravou de vídeo com aquela roupa depois foi sensacional. Não tá escrito. Teve Tem agência de publicidade melhor do que o cara, né? Exatamente. Ele pegou dois vídeos que foram sutis, que foram bem feitos, fazendo propaganda pro filme, né? Parece que cada 15 dias tinha um filminho do filme, um videozinho no YouTube. Que ele pega, ele fala, nossa, agora eu vou fazer uma informação pra vocês, uma coisa muito séria, vamos falar sobre o câncer de mama, presta atenção. É sério, ele falou sério sobre o câncer de mama. Tem um vídeo que ensina a fazer o autoexame do câncer de mama. Gente, você espera ele zoar, né? Nada. Ele falou sério do começo ao fim. E assim, ó, Xaxi, tem até um negócio interessante aí nisso que você tá falando, que a gente pode até puxar também pra esse artifício narrativo que é a quebra da quarta parede. A quebra da quarta parede, pra quem não sabe, é justamente aquele momento em que o personagem conversa com o público diretamente. Ele olha pra câmera, né? Ele quebra aquela parede que existe de ser simplesmente uma obra cinematográfica pra ser quase que um contato direto entre personagem da história com o público. Então, assim, até isso que você tá falando reforça um pouco esse sentido, porque, assim, a quebra da quarta parede é uma coisa antiga já. Isso daí já aconteceu, especialmente em comédia, especialmente fazendo brincadeiras, estripulias ali, né, que tem com o público, mas é sem dúvida nenhuma uma maneira, um artifício que a história tem de fazer com que você se conecte, trazer o personagem para que ele se conecte com o público. Então o fato do Ryan Reynolds inclusive levar a roupa do Deadpool para casa, gravar vídeos e não sei o que, era mais uma maneira que ele estava usando de se conectar com o público. Isso, e eu até ia complementar
complementar, Rafa, que assim, a quebra da quarta parede, ela pode ter vários níveis. Por exemplo, o House of Cards, o seriado, o personagem principal, ele tem essa quebra da quarta parede, mas ele simplesmente fala com o espectador. Ele não fala assim, olha, eu sou um personagem, olha, você está assistindo a série aqui na Netflix e blá 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 blá. Não, é como se fosse um momento de autopercepção, alguma coisa assim. Isso. No Deadpool... Como até se ele estivesse falando sozinho, né? Exato. Quase. No Deadpool, não. Ele sabe que ele é um personagem de um filme. Ou seja, ele... A hora que ele vai lá na mansão do Charles Xavier, e ele fala, só tem vocês dois, né? Pro Colossus e pra Megasonic. Fala, só tem vocês dois? Cadê o resto? Parece que o estúdio não tinha dinheiro pra contratar os outros atores. Isso é um outro nível da quebra da quarta parede, sabe? Exato, exatamente. Isso também é uma das cerejas do bolo do filme do Deadpool. Exatamente. No House of Cards, ele tem aquela posição de Deus, né? Aquele cara onisciente que, pera, eu vou te explicar porque eu sei que você não está entendendo. Aí ele vai explicar. O Deadpool não, ele é um pouquinho mais humilde. Ele fala assim, eu sei como é o Lobo de Wall Street também, né? O Lobo de Wall Street é falando meio... algo de cinema, né? É meio... Mas no Lobo de Wall Street ele é meio endeusado mesmo. Ele explica, né? Explica o que ele tá fazendo ali. Ele tá, olha... Eu sou onisciente, eu sei o que tá acontecendo tudo aqui, deixa eu te explicar o que tá acontecendo tudo aqui. É mais ou menos igual ao House of Cards, que ele não sai do contexto do filme. No caso do Deadpool, não. Ele fala, ó, eu sei que eu tô no filme, eu sei que tô errado, eu sei que tá aqui errado, vocês vão entender isso aqui. You're gonna do a superhero landing. Wait for it! Woo! Superhero landing! Yeah, that's really hard on your knees. Totally impractical, they all do it. Essa transição do Wade Wilson pro Deadpool, ou seja, eu senti falta um pouco da gente ver como é que o Wade Wilson foi se conhecendo como Deadpool, entendeu? Porque assim, você vê que ele passa pelo experimento, ele começa a entender ali que ele tá diferente, ele luta a primeira vez contra o Ajax ali e tal, mas assim, o personagem do Deadpool, ele é conhecido por ter uma força sobre-humana, ele é super ágil, tem ótimos reflexos, né? Ou principalmente também o fator de cura e, sei lá, habilidade com as armas e tal, né? Que ele tem também. O fator de cura a gente pode até dizer que ele é um personagem quase que imortal, né? A imprevisibilidade dele também é um poder dele, que ele tem. Exato. Ninguém consegue fazer uma linha, ele vai fazer isso agora, não faz. Ele faz totalmente diferente. Ele não tem uma linha, não segue uma linha. Exato. Que tem um negócio nos quadrinhos que foi estabelecido, né, que ele tem que usar mais o fator de cura dele, né, conforme ele se machuca e se regenera, ele vai perdendo um pouco da sanidade mental dele, né, então cada vez ele começa a ser mais imprevisível e mais sem limites, porque ele tá sempre se fudendo, sabe, é genial. Então, mas aí vocês não acharam que, por exemplo, faltou um pouco mostrar justamente, tipo, o Wade Wilson entendendo que agora ele tem um fator de cura, ou ele entendendo que agora ele tá mais ágil, ou que ele tá mais forte? Vocês não acharam que essa transição foi muito rápida, assim, de tipo de Wade Wilson pra Deadpool? De repente ele já tava caindo na porrada, matando um monte de gente, não sei o que, pra chegar no Ajax e... beleza, e até quando ele tem o primeiro confronto contra o Colossus e ele vai lá e quebra as duas mãos e a perna socando o cara e tal, você percebe que ali ele já tá tipo 100% acostumado ou... com o nível de poder dele, né? Até que ele vai regenerar, né? Tipo, por exemplo, questão de poderes, né? Se o Wolverine cortasse a própria mão, como ele fez, não ia crescer uma mão nova. Exato. Ele tem um fator de cura, mas não um fator de regeneração, como um lagarto, uma lagartixa que perde o rabo, entendeu? Mas... então, até porque... podia ter mostrado alguma coisa, alguma piadinha dele cortando a unha do pé, tipo, arrancava o dedo e... caralho, daí nasce o dedo, entendeu? Mas eu discordo, vocês... Eu achei bem bizarro e engraçado ao mesmo tempo. Mas eu não concordo com vocês, não concordo mesmo. Por quê? Porque é o seguinte, mostra... É assim, vamos lá, vamos dar a sequência do filme. O Ajax lá, ele ferrou, botou um final de semana inteiro lá, sofrendo naquela falta de ar lá, e ele acabou desenvolvendo o poder dele. Beleza. Aí, ele consegue fazer explodir o local, e consegue fazer com que o local inteiro se incendiasse. Ok. Aí, quando ele literalmente sai do meio das cinzas, tá? Ele percebe, opa, eu consigo me regenerar e não é pouco, me regenerar muito ali. Ele deve ver o que quebrou o osso, quebrou perna, deve ter quebrado, queimado, tudo.
Não, ele saiu inteiro. Aí logo em seguida que ele sai disso, ele começa a correr atrás do Ajax. Mas por que ele correu atrás do Ajax? Porque ele falou que podia deixar ele bonito de novo. Um visual apresentável. Ele começou a ir atrás do Ajax. E começou a perseguir as pessoas. E começou a ter um uniforme diferente. Começou a desenvolver o uniforme, começou a ver os limites dele, começou a levar tiro, começou a fazer as coisas. E foi sabendo que até onde ele podia chegar. Na hora que ele começa a fazer isso, tem o quadro. E cada pessoa que ele vai atrás pra tentar achar o Ajax não acha, ele acaba matando. Então ele pega, finca uma faca na pessoa. Tinha umas 12, 13 pessoas até chegar no Ajax. Não me incomodou muito isso também. Não te incomodou, Cauê? Não entendi. A única coisa que me incomodou foi o lance do Colossus e aparentemente os X-Men têm ciência dele. Porque ele não tá vivo há tanto tempo assim. Quer dizer, ele não é um mutante há tanto tempo. E aí o Colossus aparece. Um dia eu ainda faço o Wade virar um X-Men. Como se ele já tivesse uma história, tá ligado? Sei lá. Mas a gente não sabe. Plenamente. É que a gente não sabe quanto tempo se passou na busca dele pelo Ajax, né? Pode ter sido meses. O Xavier tem lá o cérebro, ele foi lá. Opa, apareceu um novo mutante. Olha, esse. E o outro, o Deadpool não é um psicopata, né? Vamos fazer ele um X-Men. Ele não é silencioso, ele não é sorrateiro, essas coisas, né? Ele é um cara espalhafatoso, ele tá pouco se fudendo. Chama atenção. Então, eu acho que, na verdade, tanto essa parte dos X-Men e do Colossus já ter também esse relacionamento com ele, até mesmo dele entender os poderes dele, eu acho que esse que é o problema do filme. Da parte em que ele sai lá das cinzas, até a parte que ele tem aquele enfrentamento, que ele encontra o Colossus naquela ponte e tal, né? E enfrenta o Ajax ali. Essa parte do filme, eu acho que ela é muito corrida, sabe? Eu acho que eles tentaram adiantar e aí eles se perderam. Mas assim, explica, mas não explica. Porque a hora que ele catou a faca e falou assim, vocês já viram lá os 127 horas e tal? E aí ele corta o braço dele. A hora que eu vi aquilo, eu falei, caralho, o que vai acontecer com a porra do braço? Tipo, ok que ele quebrou a mão, ou sei lá o que. Mas eu não imaginei que nasceria como se fosse um lagarto mesmo, sabe? E aquilo ali pra mim gerou uma estranheza tão grande, de tipo, porra, ele já tá acostumado com esse fator de cura e ele acabou de entender que ele tem o fator de cura, entendeu? Eu achei assim que teve uma consciência dele, tudo bem, ele pode ter passado muito tempo ali e tal, ele pode ter enfrentado várias pessoas que foram dando esses exemplos pra ele, mas, por exemplo, em nenhum momento você vê, sei lá, ele enfrentando o cara pegando uma espada e arrancando um braço dele, e ele falando, merda, e aí, sei lá, o cara chegando em casa, tendo suador e não sei o que, aparecendo um bracinho, entendeu? Entendi. Eu entendi, e eu entendi por que você tá achando isso estranho, porque você não é fã, que você nunca leu. Exato. Teve uma saga até recente tal, que montaram um outro Deadpool. Ele já perdeu tanto pedaço do corpo dele que conseguiram montar um outro Deadpool, entendeu? Um outro personagem. Eu já fiquei sabendo que ele tem alguma HQ aí que ele é quase que destroçado por um elefante, né? Um negócio assim. O Hulk já destroçou ele não morreu. Ele foi lutar com o Thanos, não foi? Foi lutar com o Thanos, mas lutar com o Thanos é outra história. Da morte. A morte é apaixonada pelo Deadpool, né? E ele é apaixonado por ela. E o Thanos é apaixonado pela morte, tá ligado? É uma loucura. A morte é uma entidade, né, que existe no universo Marvel como uma pessoa física. E aí, na época que o Deadpool, se eu não me engano, na época que ele tá sendo torturado ou alguma coisa do tipo, no projeto Arma X, é perto da origem dele. A gente descobre mais futuramente que a morte ia vir sempre ele, porque achava que ele ia morrer e ele nunca morria, né? Por isso que ele é tão resistente. O fator dele de regeneração e tudo mais estava se manifestando, né? E a morte nunca conseguia levar o Deadpool. E aí o Thanos, nos quadrinhos também, ele é apaixonado pela morte. Tanto que no primeiro Vingadores, a deixa pro Thanos no finalzinho lá dos créditos é que o cara fala assim: desafiar os Vingadores é como cortejar a morte. Aí o Thanos dá um sorrisinho e tal. Pô, é uma puta piração, uma longa história, mas basicamente tem um quadrinho em que o Thanos amaldiçoa o Deadpool pra ele ser imortal, pra ele nunca poder ter a morte, sabe? É uma insanidade. Entendi. Fora esse lapso que a gente tem aí, tem essa parte corrida e tal, que a gente até entende, como vocês falaram, tanto a relação dele com os X-Men, até realmente o entendimento dele do poder. Outra coisa assim, eu gostei muito dos diálogos, eu gostei muito das piadas e tal, achei muito legal isso, assim. Só que pra mim, faltou um pouco de se arriscar mais no roteiro. Talvez a gente veja isso na continuação, uma coisa um pouquinho diferente. Mas assim, o roteiro ele acaba sendo
sendo muito clichê pra um personagem que tinha tudo também pra quebrar com várias coisas. A própria história de amor, a vingança, o próprio vilão, o Ajax, eu achei ele muito pasteurizado, assim, sabe? Tipo, genérico. Em momento nenhum eu genérico, em momento nenhum eu senti ameaça por ele, sabe? Um cara que realmente era ameaçador e tal. Então eu sinto falta dessas coisas no roteiro do Deadpool. Os diálogos são ricos, a quebra da quarta parede é interessante, as piadas são legais, mas faltou, assim, pra mim, realmente isso, assim, essa ousadia um pouco a mais, entendeu? E o filme do Deadpool cometeu um erro também, que todos os filmes, atualmente, todos os filmes de heróis estão cometendo. Espero que... Eu tô torcendo pro Superman, Batman vs Superman, não dar esse problema, tá? Que é entregar tudo que vai acontecer do filme antes do filme acontecer. Você tem um trailer que mostra tudo que tá acontecendo, que fez tudo certinho lá. Vou repetir o que eu falei no podcast Star Wars. Espero que o Star Wars seja um marco sobre trailers que não contam tudo que vai acontecer no filme. A minha decepção do Deadpool, que ele entregou exatamente aquilo que eu esperava. Não entregou nem a mais nem a menos, entendeu? Eu não esperava. Não teve nada surpreendente, então. Nada teve o surpreendente. Que você sabia que ia ter. Foi legal, foi um bom filme, é legal, vai assistir, você vai se divertir, entendeu? Você vai rir, vai ter uma piadinha. Se você tem uma noção de cinema, você vai rir mais. Se tem noção de quadrinhos, você vai rir mais ainda. Mas principalmente mais cinema, que ele faz mais piada com cinema do que com quadrinhos. Sim, exato. Entendeu? Então, você vai se divertir muito lá. O problema é que ele não surpreende, ele não fala uma coisa, nossa, que legal, né? Não, é redondinho, entregou o que pediu, entregou, levou, tá tudo certo. Ok, isso é mais seguro, porque não tem perigo de decepcionar alguém, não tem perigo de dar uma renda menor, a forma de pão de ló, né? Que é aquele bolo básico, certinho, que de vez em quando você bota uma coisa a mais e fica bom. Beleza, exato. Deu certo, mas faltou aquela, né? Assim, eu esperava um pouco mais, eu esperava ficar mais feliz do filme. Sair assim, uau, que demais, tal. Não, eu saí feliz, mas não vi assim, legal, ok, fez um negócio bem feito, foi arredondinho, foi bacana. Mas não foi... E aí... Surpreendente. Não foi. Tá longe disso. Mas eu ainda acredito que vai ser um marco. Um marco que realmente seria mais justo se fosse do Watchmen, né? Se fosse outro filme. Ou até, sei lá, V de Vingança, que eu gosto muito. Tem muita gente que reclama, mas eu gosto do V de Vingança. Então, mas ele é um marco... Ele é um marco por quê, então? Porque se ele tem um agora... roteiro que é clichê, ele acaba entregando tudo que a gente espera, ele não traz surpresa. Então o marco dele é o quê? A classificação que foi alta, as piadas com outros estúdios, ou não se levar a sério. Não precisa mais fazer aquele filme, tá? Pra família. É um filme de herói que você não vai ver com família. Você vai ver de outra forma, você vai ver com outro jeito. Lembra que a gente tinha uma discussão que, assim, o que seria dos filmes de herói se os filmes de herói pudessem ser não só filmes de herói? O pessoal fala muito, próximo Lanterna Verde, né? Que seria o Green Lantern Corps, né? A Corporação Lanterna Verde. Seria pra fazer... A tropa, né? A tropa Lanterna Verde seria um grupo, seria mais ou menos como a Buddy Cops, né, que o pessoal fala. Como é que chama aquele negócio? Máquina Mortífera. Seria Máquina Mortífera, onde o Hal Jordan seria o cara todo pra frentão, assim, tal, não sei o quê, e tem um outro Lanterna Verde que seria segurando, ou ainda tem aquele mais porra louca, não, todo lá, que é o Guy Gardner, que é o lanterna mais escrachado que tem. Então você pode fazer variações dentro do filme de herói, que pode funcionar, e que funciona, entendeu? Não ficar só naquela coisa, o herói vai lá, salva a Terra, volta e todo mundo comemora, entendeu? Que é mais ou menos a mesma fórmula dos irmãos Russo, que eles pegam, faz aquele quadradinho que vende, que dá certo e tudo mais. Não, é outra fórmula pra assistir os filmes de herói. É essa coisa que vai ser o marco. Que, por exemplo, já saiu o boato que vai sair o filme do Venom. O Venom é um... Ele apareceu no Homem-Aranha 3, mas já deram um toque que poderia ser um filme de terror. É, interessante. Entendeu? É um marco por causa disso, porque vai tirar aquela formulazinha, que é a fórmula básica da Marvel. Que quais são os filmes que a fórmula básica da Marvel não aplicou? Que eu lembro de imediato é Guardiões da Galáxia, e só. Sim. Mesmo assim é um filme família. É, exatamente. Por exemplo, se o filme do Deadpool tivesse saído antes
do filme do Quarteto Fantástico, talvez o filme do Quarteto Fantástico teria dado certo. Porque eles reescreveriam coisas, né? Eles não se fosse o mesmo filme, né? Mas eles eles se permitiriam fazer outra coisa. Isso, sim, concordo. Fazer algo diferente, confiar na visão do cineasta. Exatamente, eles se permitiriam fazer outra coisa. Não ter que fazer no meio do filme, vendo que o filme não vai pegar o rumo da fórmula básica da Marvel, falou, não, vamos mudar isso. Não precisa mudar isso. Sim. Pode chegar até o fim que vai ser um filme legal. O Hollywood talvez não aprenda esse sucesso do Deadpool de um jeito errado. O lance do Deadpool foi que ele saiu no momento, ele fez um filme diferente, entre aspas, né? Ele é um filme diferente, ele é divertido, ele quebra a quarta parede, ele é classificação indicativa 18 anos, aí beleza. Aí agora Hollywood vai olhar e vai falar assim, podemos fazer filmes maior que 18 anos, beleza, então coloca o filme que é classificação 18 anos e você faz um Deadpool genérico, sabe? Piadinhas, essas coisas, não. Um filme, a questão não é classificação indicativa, a questão é se ele é bom, se ele é diferente, se ele é inovador. Guardiões da Galáxia fez sucesso por causa disso. Não, fez porque é uma marca da Marvel, mas acho que vocês entenderam. O lance que a pergunta inicial que o Rafa tinha feito, por que o Deadpool, ele é um filme que vai ser diferenciado e vai ser lembrado? Simplesmente porque foi o filme de 18 anos que passou 600 milhões. Ele fez mais de meio bilhão, sabe? 756.381 dólares. Sim, é por isso. A Hollywood vai olhar isso, vai olhar o valor. Aí eles vão ver que, beleza, e qual é o motivo do filme ter feito tanto sucesso? Aí a Hollywood sempre adora isso, né? Vamos ver o porquê, né? O motivo que, porque é 18 anos, tá, tudo bem. Porque tem piadinhas e um herói, sabe? Eles vão tentar encarar isso da forma genérica, que não é como tem que ser feito, sabe? Óbvio que há exceções e tudo mais. Por exemplo, alguns filmes não de super-heróis são 18 anos, mas que são de quadrinhos. Por exemplo, aquele Red com o Bruce Willis é 18 anos, né? Eu acho que é Red é. Acho que o Red é. E é baseado em quadrinhos, e é bom. Sim. Só que mas não é de super-herói, tipo Colan, essas coisas. É um filme policial. Então tem casos e casos. Kind of lonesome back here. Little help here. Excuse me. Dopinder. Pool. Dead. Why the fancy red suit, Mr. Poole? Oh, that's because it's Christmas Day, Dopinder. And I'm after someone on my naughty list. Quero bancar o advogado do diabo pra ver como vocês vão justificar isso. Eu acho que é um filme interessante. Eu entendo a importância dele no sentido de ser um filme que traz realmente essa linguagem nova e tal. E eu acho isso entre aspas, eu acho isso muito legal. Porém, a gente já falou aqui também desse roteiro que é pouco ousado, que ele acaba se repetindo em algumas coisas e tal, beleza. Aí a gente fala assim, então ele ensinou pra gente que os estúdios podem fazer filmes de super-herói com 18 anos, com cena, com sangue, com piadinha, com quebra de quarta parede, não sei o que. Tá bom, ele apresentou uma série de novos ingredientes para esses filmes. Mas em contrapartida, a gente já também não tem num Netflix da vida um Demolidor mais sombrio, um Demolidor que também já parte um pouco mais para isso. Tudo bem, ele não tem a piada, ele não tem quebra da quarta parede, mas ele tem uma história muito bem amarrada, ele é um programa que com certeza seria classificado de uma forma mais adulta. Então será que a gente já não tem outros indicativos que mostram pra gente que, assim, Deadpool ele foi simplesmente a consequência de algo que já estava sendo mostrado antes, entendeu? Cara, acho que a grande diferença é o politicamente incorreto e a partir de sexo também e de piadas meio maldosas, assim, tipo... E que foi no cinema, né? Tinha, né? Isso daí é um grande diferencial. Mas o Cauê tá certo. Eles não pegariam a série do Demolidor e colocariam no cinema com a marca Marvel e Disney. Tanto que nunca... Cara, vai ser bem difícil você ver o Demolidor da série com aquela violência toda no cinema ao lado dos Vingadores lutando de uma forma que não mostra nenhum tipo de coisa. A Marvel já falou, não vamos fazer um filme censura de 18 anos. Ponto, já declarou. Tá? E ela já recentemente eu li também que o Demolidor, tipo, ele faz parte do mesmo universo, mas dificilmente a gente vai ver ele num filme dos Vingadores e tal. Ele vai ficar no Hell's Kitchen lá quietinho. Ele é um filme, acabou. Sony foi a produtora que teve a coragem de fazer esse formato em um filme. Sim. Só isso. Porque sério, eu vou concordar com o Rafael.
tinha todos os sinais que era pra dar certo. Tinha mesmo. Mas ninguém ia ter coragem de fazer um filme. Exato. A Marvel foi lá e fez. A Sony foi lá e fez. Então, e além disso, eles também, até como o Henrique falou, né? Ele faz essa brincadeira, inclusive, com outros estúdios. Quer dizer, ele tira realmente ele tira um sarro justamente dessa guerrinha entre estúdios também, né? Então, vocês entenderam, inclusive, como aquela cena final sendo aquele porta-aviões aéreo que era dos Vingadores mesmo? Eu não sei. E eu acho que eles não pensaram dessa forma, pra falar a verdade. Porque no filme não é retratado de nenhuma forma. Pra um filme que é tão, tipo, tem sutileza assim, mas ele é tão na sua cara, ele é tão, tipo, ele faz as piadas, tipo, direto, tá ligado? Ele não falou nada do tipo, esse porta-aviões tá me parecendo familiar. Ele não falou nada disso. Eu não acho que tenha sido tão proposital assim, porque o filme não enfiou na nossa cara como todas as outras piadas. Não dizendo que isso é ruim. Eu senti que não teve a referência direta, mas eu achei a aparência, a estrutura muito parecida. Muito, e até eu lembro que eu li logo, tipo, no dia seguinte, 2 dias depois de ver o filme, algum site falando que o Helicarrier, né, que é esse porta-aviões voador, ele estaria no limbo da SHIELD, que poderia pertencer a todos os estúdios. Mas como o Cauê acabou de falar, ele, se fosse mesmo, ele poderia ter jogado mais na cara, mas que é muito parecido, tipo, não é um porta-aviões tradicional, se é que eu posso me dizer perito de porta-aviões, mas eu na hora pensei, caralho, um porta-aviões lá da SHIELD. Isso aí, gente, não tem como não ver um porta-aviões na Marvel, no universo Marvel, sem pensar na SHIELD, não tem como. Eu vi aquele negócio e pensei, será que tem uma coisa a ver com a SHIELD? Aí, e o personagem da Marvel aparece no filme da Marvel Studios, que é o Bob, que ele é da Hydra. Que é da Hydra, é verdade. Mas é o Bob, né? Não, mas o Bob é mais do Deadpool do que de qualquer outra pessoa. Aí ele, mas só tinha isso. Da Hydra, parece que, entendeu? Mas só tinha isso também. Não tinha nenhuma ligação com Hydra, não tinha ligação com nada. Ok, você, eu que somos fãs de quadrinhos, a gente pode fazer essa conexão. Mas no filme, eu vou concordar, não fez conexão nenhuma. Ou talvez foi uma escolha infeliz de construção alta. Podia fazer uma construção alta diferente. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que Deadpool é um filme perigoso, ao mesmo tempo que é um filme especial, tipo, é um filme que abre um novo caminho, que já tava na cara de todos nós que gostamos de quadrinhos, essas coisas, que os estúdios não botavam fé. Por exemplo, novamente voltando rapidinho em Watchmen, cara, a Warner não tava botando fé em filmes de 18 anos, porque, ó, Watchmen, 300 Ascensão do Império não foi bem também, aí falam, pô, acho que não dá mais. Aí outro filme faz, eles falam, não, pera, dá sim. Por isso que sempre que tem, em uns 2, em 3 anos, sai aquele filme que faz um sucesso, que você vê que é diferente, tipo Guardiões da Galáxia, ó, por exemplo, O Cavaleiro das Trevas, sombrio e realista, beleza, teve uns 5 cópias de filme sombrio e realista. Guardiões da Galáxia, pô, piadas, um grupo de vilões, de anti-heróis, entre aspas, beleza, tem o Esquadrão Suicida agora aí da Warner. Não dizendo que é uma cópia, mas vocês entenderam a mente dos executivos. Então, isso que é o problema. Depois de Deadpool, vai sair mais uns 5, 4 derivados de filmes nessa pegada, e aí vai virar status quo, e aí eles vão ter que se reinventar de novo. Esse que é o problema de Hollywood. E é horrível. Agora, me diz uma coisa, Henrique, você consegue lembrar das referências que tem dentro do Deadpool, que ele faz com outros estúdios? Porque eu tava pensando aqui, tava até pesquisando, todas as referências que eu tô me lembrando é tudo filme Fox. Ah, eu lembro... Inclusive 127 horas. Eu lembro só daquela hora que ele tá indo pra fazer a operação, que ele fala pra não... Isso tem até no trailer, pra não colocarem uma roupa verde... verde ou animada, né? Ou animada nele. Então, mas não é uma referência direta. Lanterna Verde, que era feita por computação. Não, mas eu digo que não é direta pelo seguinte, quando ele fala, por exemplo, do X-Men, ele fala o nome dos atores, inclusive, fala que a linha temporal deles é maluca. Quando ele fala de 120 horas, ele fala, vocês assistiram 127 horas? Agora ele falar uma roupa verde e, sei lá, feita em CG, né, e tal, tudo bem, ele tá dando a referência, mas quem não conhece, quem não entende isso, não pega, né, o negócio. Eu acho que ele fala, mas eu não me lembro. Sabe? Não, eu sei que é muito... Tipo, eu acho que ele fala, mas não me lembro. Mas eu acho que ele fala. Mas eu só vou fazer uma correção, que obrigado, viu? Eu falei Sony fez. Sony foi lá e fez. Fox foi lá e fez o Deadpool, tá?
Só quero corrigir, porque foi mal. Exatamente. Então, porque daí eu tava pesquisando aqui e as referências que a gente 127 fala... horas não é da Sony. Então, não, é da Fox. 127 horas é da Fox. Eu tô olhando aqui agora pra ficha. Daí eu tô vendo como que é o nome do filme que ele fala do Liam Neeson. Taken, que é... é o Busca Implacável, não Isso, é? aí o título é Vamos ver, Taken. Liam Acho que se for no Neeson, MDB você Taken. consegue ver. É, da Fox também. Então, não é- Então assim, ó, você vê, Não é é o uma Busca- coisa bem mascarada. Busca Implacável, exatamente. Mas é uma coisa bem mascarada, né? Quer dizer, a gente até entende, fala, pô, ele falou com a gente, quebrou, trouxe referência de outros filmes e não sei o quê, mas na real eles trouxeram referência da casa, né? Eles não chegaram e falaram, porque tem lá os Vingadores, porque eu vou lá, não sei o que, o Capitão América. Cara, na cena porque pós-crédito eles falam, você não espera que o... Ele fala, né? Você não espera que o Samuel Jackson apareça aí de cor e de tapa-olho. É uma referência direta. Exato, então, não, e ele tá continua sendo vestido uma igual referência. o Curtindo a Vida Doidado, né? O Ferris Bueller. Ele tá com o mesmo pão no Exato. final do filme. Eu só acho assim que, tipo, ok, ele faz as referências, né? Obviamente ele traz, como a gente falou aqui, do Samuel Jackson, ele fala do Lanterna Verde, mas ele fala de uma maneira velada. Eu acredito sim que, por mais assim, foi corajoso, mas ao mesmo tempo, né? Ele faz de uma forma pra meio que se proteger também, entendeu? Porque, não tô citando explicitamente que é o Vingadores ou que é não sei o que, entendeu? Ele faz de uma forma um pouco velada realmente isso, mas obviamente que ele é corajoso em citar, em referenciar e tal. Eu acho que isso é uma das coisas. Eu acho que parte muito disso também que o Henrique tava falando pra gente, que os diferenciais de Deadpool acaba sendo realmente ser um negócio que referencia outros estúdios, outros filmes e tal, próprias cenas de comédia escrachada, as cenas de sexo, né, o sangue mesmo, o filme está classificado de uma forma mais adulta e tal. Então esses acabam sendo, mas é como a gente também falou, né? O Deadpool ele acabou também sendo aprovado. Não dá, o que eu digo assim, não dá pra gente pegar Deadpool e simplesmente falar assim, não, Deadpool foi uma obra do acaso que alguém fez de uma maneira totalmente independente, que quebrou todas as barreiras e não sei o que, e que trouxeram um filme que é que é 18 anos, que traz o sangue, que coloca o super-herói em outro patamar. Eu não acho que dá pra falar isso, porque a gente tinha outros indicativos que mostravam que se levasse um filme de super-herói pra essa categoria, a gente ia conseguir ver algum resultado interessante, principalmente porque a gente já estava vendo isso dentro do Netflix, com os seriados que a Netflix tem feito, por exemplo. Então eu acho que, na verdade, o Deadpool ele foi corajoso em trazer isso pra essa linguagem cinematográfica que a gente falou. E aí abre precedente agora, obviamente, para outros filmes que podem correr para essa linha. Às vezes não dessa maneira escrachada como é o Deadpool, mas por uma maneira, tipo, com uma classificação mais alta, para realmente mostrar o cara apanhando e sangrando, e esse tipo de coisa. Agora sim, sem dúvida nenhuma, é um filme que ele traz um novo linguajar para os super-heróis, mas ele escorrega novamente na estrutura de roteiro, que também é uma característica dos super-heróis. Né? Ele tá se preocupado mais em ser zoeiro, tá ligado? Ele não, é um filme que tem o não se levar a sério como, né, ideologia. Exato. E ele pode se demonstrar também um pouco de, não tanto de ousadia, né? Ele é o que a gente esperava. Ele é um diferencial, ele é um ponto de virada, né, no negócio super-herói, simplesmente porque ele fez um puta sucesso. É assim que os estúdios vão ver. Talvez seja assim que seja mesmo, sabe? É mais por causa disso mesmo, que ele conseguiu fazer esse tanto dinheiro que ele como tá fazendo. You're probably thinking this was a superhero movie, but that guy in the suit just turned that other guy into a fucking kebab. Surprise! This is a different kind of superhero story. To tell it right, we gotta take you back before I squeeze this ass into spandex. Então, pra gente finalizar esse papo sobre Deadpool, vamos para aquele nosso clássico momento em que a gente vai dar aqui as notas para esse filme, e aí a gente vai dar aquele carimbo do Cinemação para o que foi Deadpool dentro do cinema mundial, né? Porque aqui no Cinemação é assim, a gente dá a nota e é a nota mundial. Mas vamos começar aí. Sério, você já viu alguma nota do Cinemação que foge muito, assim, da nota da maioria? Não, exatamente. Por isso que é uma referência. Uma referência, sim, porque não é algo assim... Nossa, esse povo é louco, tá pensando uns negócios muito doidos.
me dá sua nota aí, vai, Xaxim. Você que é um cara que é consumidor de HQ, que já conhecia Deadpool e tal. Traz pra gente aí, de 0 a 5, qual vai ser a sua nota pra Deadpool nessa obra cinematográfica? Temos que dar a nota pra obra cinematográfica, né? 3,5. 3,5, olha aí, surpresa agora. Por causa que assim, eu já vi filmes de heróis melhores. Uma coisa que a gente não falou aqui, que eu já li muito falando a respeito, os efeitos gráficos e o Colossus, apesar do sotaque ficar excelente, sotaque do Colossus, a imagem do Colossus, o CGI do Colossus ficou meio estranho. Ficou meio estranho mesmo. Apesar de esteticamente ele tá muito parecido com o que é realmente nos quadrinhos. O Deadpool tem pequenos pecados, entendeu? Ele tem algumas pequenas falhas, aquelas que você falou, as falhas comuns do filme, e entregou aquilo que ele prometeu. Mas nada mais. É aquele filme que você vai assistir, você vai achar legal, vai achar bom. Dificilmente você acha o filme ruim. Vale a pena no cinema? Vale. Não vale, tranquilo. Entendeu? Só que eu queria mais. Eu queria mais do que eu vi. Entregou redondinho o que prometeu no trailer. Exato, não gerou nenhuma surpresa. Nada. Eu esperava algo diferente. Falei, não entregou. Eu fui esperando ser uma surpreendido, picanha, uma coisa assim, e me deram um bifinho bem passado. Que já era o que eles tinham anunciado. Que você foi achando que ia ganhar algo mais. Eu fiquei me decepcionado, porque eu queria mais. Eu achei que ia ter uma sequência de ação, porque no trailer só mostrou ele na ponta. É verdade, no trailer só então, assim, tem os pequenos defeitos que todo filme de herói tem e tal, mas eu fiquei decepcionado de não ter nada demais. Mas é um filme bom, e eu recomendo. Se quer assistir no cinema, vai, aproveita que ainda tá em cartaz. Já deve ter alguma gente com alguns lugares com cartaz. Aproveita e assista. Bom, 3,5 tá acima da média, né? A gente pode dizer assim. E aí eu vou pedir então pro Cauê trazer aí sua nota de 0 a 5 também. Cauê, quanto que você vai dar pra Deadpool? Cara, 5. Não, mentira. Cara, eu acho que o Xaxim já falou tudo por mim, tudo que até a nota é a mesma. Eu vou dar 3 claquetes e meia, tá ligado? Olha aí, tô surpreso com vocês, hein? É o mesmo que o Xaxim, eu achei a mesma coisa que ele, eu nem sei o que falar, mas é aquilo que eu tinha dito mais ou menos, assim. É um filme que, como obra, assim, como cinema, ele, é ok, não é muito inovador, porque a gente já viu muitas coisas nessa pegada. Ele tem um roteiro até que ok, é bem até clichê, o que no caso para um filme como esse, que se propõe a quebrar regras e essas merdas todas, é um pouco de... é um defeito, né? Não deixa de ser um defeito, mas, o diferencial dele mesmo foi a porta, né, que ele abriu, que só os estúdios não perceberam que já estava aberto há muito tempo, para serem feitos novos adaptações de 18 anos. Eu não duvido que a Torre Negra do Stephen King, eu sei que não tem nada de super-heróis e tal, mas por ser 18 anos e ser, sei lá, eu acho que muito filme que tá sendo dado a luz verde pra eles não é por causa de Deadpool. E é um filme que virou um pouco como é que a gente vê os filmes de quadrinhos, mais por causa disso, né? Eu falo do público em geral. É um filme ok, você vai dar risada. Cara, é o que o Xaxim falou. Se você que tá ouvindo aí, e não se lembra mais do que ele falou, volta aí, volta aí, escuta, porque é o que ele falou. 3,5, fechou. Muito bom. Henrique, você? 0 a 5 pra Deadpool. Você é um pouco mais caridoso do que o Cauê e o Xaxim. Eu vou dar 4 claquetes, cara. 4. Achei um filme muito, muito bom. Como eu falei no primeiro podcast do ano, acho que é uma das melhores adaptações quanto à fidelidade de quadrinhos pro cinema. Ryan Reynolds mandou muito bem. A Fox mandou bem em ter permitido o Tim Miller tocar esse filme pra frente, né? Ter acreditado no sucesso que o curta fez, ter percebido a vontade dos fãs. Eu acho que eles fizeram bastante coisa com o orçamento, entre aspas, baixo que eles tiveram, né? Em comparação a, sei lá, o orçamento de grandes filmes como Vingadores, como esse Batman vs Superman que tá vindo por aí. Concordo, cara, com o Xaxim na questão de que o filme não trouxe nenhuma novidade. Foi um arroz feijão básico, de história de origem, mas eu acabei acrescentando uma nota, né, um pouco maior do que ele, o Cauê, porque eu gostei da forma que o filme foi apresentado. Começar numa cena de ação, parar, fazer um flashback, voltar pra aquela cena de ação no meio, né, do filme, voltar mais um flashback. Essa quebra não é muito comum em filmes de super-herói. Geralmente eles são lineares, né? Tirando o próprio Batman Begins,
que vai e volta bastante nesse filme. Então, não é assim a mais perfeita obra de filme de super-herói, mas 4 claquetes aí, quase um 4,5 aí. Talvez se eu assistir de novo eu melhore minha nota, mas 4 claquetes tá muito bom pro Deadpool. E as referências, putz, cara, é um show à parte. Eu concordo com tudo que o Henrique falou, mas eu não aumento minha nota. É isso aí. Eu acho que assim, essa que é a beleza, né? Porque, como a gente falou antes, né? Todo mundo tem um ponto de vista diferente e às vezes um 4 de um não é o 4 do outro, né? Sim, então, isso que é legal da gente perceber. Eu, por exemplo, aqui, ó, vou dar 3,25 pra Deadpool. Eu vou dar uma nota um pouco mais baixa que o Cauê, que o Xaxim. Você quer arredondar a nota final, mas pra ficar 3,5, assim? Na verdade, assim, ó, vamos lá para as minhas considerações finais pra Deadpool, né? A primeira delas é o seguinte, nós temos aí um diretor novo fazendo o filme. A gente tá falando do Tim Miller, né? O Tim Miller, esse foi o filme de estreia dele no cinema. Antes disso, ele tinha trabalhado muito com efeitos visuais. Inclusive, um dos grandes filmes que ele fez como supervisor de efeitos visuais especiais, né? Foi o Scott Pilgrim, né? Contra o Mundo. Que é um filme recheado de efeitos. Que é uma adaptação, né? Também de quadrinho. Que é uma adaptação, exatamente. E aí ele também veio em parceria com o Ryan Reynolds, né, que era o cara forte aí por trás, apesar de estar ali, de estar ajudando na produção, no roteiro e tal. Então o Ryan Reynolds veio, trouxe o Tim Miller e apostou nesse diretor. Aí a minha sensação é a seguinte, o diretor tinha um roteiro criativo nas mãos dele e ele fez exatamente o arroz e feijão e trouxe um pouquinho do que era aquela especialidade dele, que eram os efeitos visuais. Então assim, a gente não tem uma direção forte, a gente não tem uma mão pesada do diretor que a gente percebe que, nossa, o cara trouxe ali uma câmera XY, né? Ali, que fez a diferença. Uma coisa bem, ele fez o arroz e feijão mesmo, não teve nada de inovador. A parte do roteiro, que é a parte interessante, eu acho que é essa que é a parte que leva mais da nota, é justamente o roteiro, porque os diálogos são interessantes, você tem ali também essas referências que a gente falou aqui, mas o roteiro em termos gerais, em termos de storytelling, ele esbarra realmente num roteiro pasteurizado, num roteiro clichê que poderia ter sido mais inovador, inclusive, entendeu? Então, assim, eu entendo a referência, entendo que Deadpool é um filme interessante pro mercado, de trazer esse novo ponto de vista pra filme de super-herói, mas, assim, apesar de eu ter achado o filme engraçado e tal, eu senti falta justamente dessa estrutura um pouco mais agressiva, uma coisa um pouco mais ousada por parte deles, e não encontrei. Então eu vou dar esses 3,25 e com isso a gente conclui aqui uma nota de 3,56. Essa é a nota, olha aí. É uma nota carimbada pelo Cinemação, a gente pode dizer que é 3,5, né? Então é um filme de super-herói que tá acima da média. Eu acho que ainda assim ele perde para outros filmes de super-herói que a gente já comentou aqui. De qualquer forma, ele precisa ser referenciado e a gente tinha que fazer um podcast inteiro sobre Deadpool, porque ele traz realmente esses questionamentos, inclusive no cerne do filme, que é para onde vai os filmes de super-herói, né? Que foi o que a gente discutiu um pouco aqui também. Como que os filmes de super-herói precisam se renovar também, porque acabam sempre sendo a mesma coisa no cinema. Que nem num podcast que a gente falou, que eu não lembro qual, eu falei assim, qual vai ser, o que vai acontecer depois da fase 3 da Marvel? Eu falei assim, espero que eles rebootem. Exato. Tá? Por causa que senão vai ficar aquela encheção de saco de fã, né? Tem muito em quadrinho mas espera, essa história tá dizendo que aconteceu isso, a outra história tá dizendo que aconteceu aquilo, mas é a mesma linha do tempo. Por que tá essa confusão? É aquela piada do James McAvoy e do Patrick Swayze, né? Patrick Swayze não, isso, Patrick. Exatamente. Patrick Stewart. Patrick Stewart. É a mesma coisa da piada. Gente, isso não precisa, é um filme, não precisa estar atrelado. Se o filme for bom, você sentar lá, sair divertido, tá ótimo. Exato. Mas vai ter esses caras são inevitáveis, tá? Que vai dizer, essa linha cronológica não bate. Então rebuta
Não, sempre vai ter. Rebuta, começa de novo, contrata outro cara, não deixa parecer um outro Robert Downey Jr. pra gastar dinheiro pra caramba com vocês, tá? Faz um contrato mais baratinho, que o cara topa Eu fazer sou a favor deles usarem o moleque do Homem de Ferro 3, que já vai estar com, sei lá, 18, 19 anos, tá ligado? Aí, tipo, falam que ele virou um jovem inventor, ele devia ser legal, sei lá, só jogando na roda aqui. Fica a dica. Que é a origem Ultimate dele, né? Aí, Marvel, se você copiar a gente, ó, a Marvel deve estar escutando Cinemação aqui. Se eles fizerem essa ideia, vamos processar eles. Não, ele já tem essa ideia no Ultimate, cara. Ultimate Filhos da mãe. Ultimate Tony Stark já tem essa história. Você já pensou tarde. Tá, agora a gente corre o risco de ser processado. Não, a gente só tá noticiando e comentando. Don't get it twisted. This rap shit is mine, motherfuckers. A fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 172, falamos aqui sobre a nova sensação do mundo dos heróis, que é Deadpool, né? Comentamos aqui sobre o filme, muito interessante aí os pontos que a gente conseguiu levantar junto com a nossa equipe, que é, como é que é o mesmo nome, Henrique? Superação. A equipe nerd do Cinemação, que só comenta sobre quadrinhos e filmes de super-herói. Essa que é a equipe que... O Henrique, você é quem nesse grupo? Você seria o Super-Homem? Não, eu acho que eu sou o Flash. Ou o Arqueiro Verde. Nossa, ele falou que nem criança. Flash. Ele falou que nem criança, né? Eu sou o Flash! O Flash! O Flash! É nesse momento que você percebe em que grau que está, né, a fanboyzice da pessoa. Bom, eu tenho que aqui agradecer, né, aos meus amigos do Cinemação, nossa equipe fantástica, que eu tenho muito orgulho de conviver, né, todos os dias com essa equipe, e agradecer aqui o Cauê, o Xaxinho, o Henrique pela presença nesse podcast tão legal que a gente fez aqui sobre Deadpool. Então, Cauê, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigado a todos, muito obrigado Rafa, muito obrigado Henrique, muito obrigado Xaxim, valeu gente. Valeu Xaxim também pela sua presença em mais um cast heróico. Sim, mas eu que agradeço o convite mais uma vez. E gente, assista Deadpool, vale a pena, tá? Eu não dei uma nota muito alta não, mas vale a pena. Vale a pena, é legal. Você se diverte, você sai leve do filme. Henrique, obrigado também pela sua presença aqui. Obrigado, cara. Tô meio sumido, mas sempre que possível eu apareço aqui pra gravar com você, com o Cauê, com o Xaxim, também é sempre uma honra. E eu vou deixar esse podcast com a palavra que o Deadpool acha que é a mais legal do mundo. Chimichanga! Boa, ótimo encerramento. O podcast Cinemação número 172 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.